Meus caros, boa tarde. Começamos os painéis agora do turno da tarde. Políticas ambientais e empresariais. Eu tenho aqui ao meu lado o Taciano Custódio, da Minerva Foods, que, além de ser uma pessoa muito experiente no que faz, é um amigo já de longa data, já trabalhamos juntos em várias ocasiões, e eu já pude ter a confirmação do que a empresa faz em termos de sustentabilidade. Eu tenho junto comigo o Rodolfo, da Cargill, e tenho o Guilherme, da Santo Antônio Energia, que participarão também conosco desse debate, dessa conversa, que é muito mais voltada para entender a necessidade e até mesmo a dependência que o mercado internacional exige hoje, não só o nacional, né, Taciano, mas o internacional exige hoje de políticas públicas, de políticas ambientais e empresariais, que nós que militamos no direito ambiental há tanto tempo, a gente nota que o meio ambiente ele deixou de ser uma coisa nula, né, que ninguém era dono, para ser uma coisa de que todos são donos hoje e exigem providências, exigem atos legislativos, existem atividades do poder executivo muito voltadas para a preservação ambiental, sem contar o clamor da opinião pública em torno do meio ambiente, que muitas vezes desconhece a realidade dos fatos, que muitas vezes desconhece as práticas empresariais ambientais, que eu ouso dizer que dentro do Brasil, tendo uma das legislações ambientais, como eu disse, eu não me arrisco a dizer sem conhecimento de causa, mas o Brasil é um dos países, se não o país com a legislação ambiental mais vasta que nós podemos citar como exemplo em termos de proteção do meio ambiente, nessa virada do século e nesse novo caminhar de milênio. Nós temos uma legislação muito avançada, sem contar o que o mundo exige em termos de certificação, em termos de índices de sustentabilidade, não só a Bovespa, mas Nasdaq, Dow Jones, e os inúmeros selos, né, Taciano, que a gente vê com muita frequência, a exigência de certificações, de títulos, de autorizações e de cumprimento de metas, isso sem falar na parte do compliance ambiental, que hoje, em termos, eu não diria nem acadêmicos, mas em termos práticos, a gente saiu, eu acho, e isso é uma opinião muito privada da minha parte, até como professor, a gente não vive mais uma sociedade de risco. Eu acho que a gente vive hoje, como era dita pelos professores aí quando eu estudei há alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente não vive mais uma sociedade de risco. Eu acho que a gente vive uma sociedade da precaução, porque toda e qualquer ação ou atividade que seja levada aos meios de comunicação, às redes sociais, à mídia como um todo, ela é capaz de causar impactos significativos e devastadores para uma marca ou para uma empresa. Então, eu acho que essa discussão em torno de quais as políticas empresariais, ambientais, vêm sendo adotadas por empresas do porte da Cargill, da Minerva Foods, da Santo Antônio Energia, que é a terceira maior hidrelétrica do Brasil, são exemplos que a gente pode replicar para outros players e mostrar como é que o mercado mundial acompanha de perto isso, porque a gente não pode mais, eu dizia isso muito recentemente numa aula de pós-graduação, eu acho que deveria se ter mais cuidado com o que se fala, com o que se propaga, deveríamos falar quase que com nota de rodapé para dizer qual é a fonte, não é? De onde que nós tiramos essa informação, porque hoje as fake news e a propagação de notícias e de informações de uma maneira, muitas vezes, irresponsável, ela pode causar impactos na empresa, ou na marca, ou no produto, que são inimagináveis e que, de uma maneira muito pouco provável, venham a ser reconstituídos, venham a ser retratados, né, venham a ser trazidos de volta ao que era antes, porque leva-se muito tempo para chegar nesse status. Então eu queria ouvir um pouco, principalmente por parte das pessoas que vão falar hoje aqui. Eu sou um mediador, o combinado foi que eu falaria 10 minutinhos só para introduzir o tema, mas que eu deixaria, sim, a experiência de vocês falar no meu lugar, e eu também quero ouvir e aprender. O que eu penso em fazer é uma rodada de 3 ou 4 perguntas, para que vocês possam
mostrar os exemplos, mostrar para quem nos assiste, para quem nos ouve, de quais são as práticas ambientais mais difundidas. Eu, por uma questão de fidalguia, vou começar perguntando a você, que está aqui ao meu lado, presencialmente no evento da Viex, depois eu estendo a pergunta ao pessoal que está remotamente, mas, primeiramente, obrigado pela participação, Tassiano. Me fala um pouco da Minerva Foods, me fala um pouco das práticas ambientais sustentáveis que vocês adotam na empresa. Excelente, obrigado, Terence. Boa tarde a todos, pessoal que está aí online acompanhando o evento da Viex. Obrigado, Terence, pelo convite, estar aqui nessa tarde e especialmente presencialmente. Confesso que desde fevereiro, esse é o primeiro evento que eu participo virtual, estava ansioso para poder compartilhar um pouquinho de experiência, trocar essa ideia pessoalmente, igual nós estamos fazendo aqui nessa tarde. Então, boa tarde a todo mundo que está em casa, assistindo a gente, que está nas empresas. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho do Tassiano, me apresentar, sou biólogo de formação, sou goiano, estou aqui no estado de São Paulo há pouco mais de 15 anos, e especialista na área de engenharia sanitária. Comecei minha carreira na área de tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos, emissões atmosféricas, então uma parte muito técnica, muito operacional. Na Minerva Foods, sou o diretor de sustentabilidade da companhia, e a Minerva é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Hoje nós estamos presentes em 5 países de operação, então é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. São 25 fábricas de operação, 18 mil colaboradores, um orgulho enorme de estar aqui representando a Minerva, contando um pouquinho da história desse mercado que tem sido foco, né, bastante foco às commodities brasileiras, extremamente competitivas aí no mercado mundial, foco desses questionamentos e dessas demandas que começam e agora agregam sustentabilidade como um atributo de posicionamento comercial, um atributo de acesso a mercados, um atributo de rentabilidade ao produtor rural. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande transformação, onde eu, né, como executivo da área aí há bastante tempo, estou sentindo de forma material como a sustentabilidade tem representado acesso ao mercado, tem representado um posicionamento comercial em cima de uma demanda que vem não só de clientes e países importadores dos nossos produtos, mas também de protocolos sanitários, protocolos de segurança do alimento, protocolos de saúde e segurança do trabalhador, protocolos de produtividade no campo, protocolos de respeito às condições de produção no setor de agrocommodity brasileiro. Enfim, são diversos atributos, Terence, que, sem sombra de dúvidas, hoje são levados em consideração no momento, no ato de escolha, no ato de fazer um movimento comercial com um país ou com uma empresa. Minerva Foods trabalha com 3 grandes pilares com relação à sustentabilidade: dedicação ao planeta, onde nós vamos falar aí de pegada ambiental, onde nós falamos de emissões de gás de efeito estufa, onde estão contidos todos os inventários, os dados de eficiência energética, os dados de eficiência ambiental das fábricas, enfim, todos esses dados que estão relacionados à parte ambiental dentro dos pilares da sustentabilidade. Nesse sentido, um ponto muito crucial também é a rastreabilidade, olhar de onde nós estamos adquirindo a matéria-prima para a produção que vai chegar à mesa de consumidores em mais de 100 países em todo o mundo. Então, esse tema, a gente acho que cabe até fazer um deep dive, né, dar uma mergulhada um pouco mais profunda para se falar de rastreabilidade, dos desafios e de onde nós chegamos, né, hoje com sistemas de rastreabilidade para a aquisição de matéria-prima no Brasil e na América do Sul. O segundo pilar é o pilar social, então é a prosperidade da nossa gente, e aí nós estamos falando do desenvolvimento local. São mais de 2,5 milhões de pecuaristas no Brasil, são mais de 6 a 7 mil fornecedores somente no Brasil, que nos fornecem matéria-prima anualmente. Então nós estamos falando dessas pessoas que fazem a produção brasileira chegar à mesa de mais de 100 países, no caso da Minerva Foods, e onde o país, o Brasil, conquistou diversos acessos. Também falamos de saúde e segurança do trabalhador e temas aí relacionados a esse desenvolvimento local vinculado às operações da companhia. E o último e terceiro pilar, que é a qualidade do produto e respeito com a vida, onde nós falamos de segurança do alimento. É um tema extremamente importante também, tratado dentro da sustentabilidade, certificações internacionais, a garantia do alimento que é produzido aqui no Brasil e exportado mundo afora. Tá? E também falamos de bem-estar animal, uma tendência muito forte, Terence, quando
se aborda a produção de carne bovina. Então, bem-estar animal também é uma preocupação já antiga na companhia, né? A Minerva é uma empresa com um lastro muito forte na exportação, então os mercados internacionais que importam os produtos da Minerva Foods já demandam isso há bastante tempo. E bem-estar animal tem se tornado também, talvez até alavancado pelo momento de pandemia, se tornado um tema, um atributo e um tema extremamente de critério, um tema extremamente relevante no ato do consumidor, no ato do cliente internacional, de olhar quais são as práticas de bem-estar animal que a companhia coloca para a sua cadeia produtiva. Então, de uma maneira muito geral, esses três pilares que a Minerva Foods guia sustentabilidade aqui na América do Sul. Obrigado, Taciano. Como eu disse, eu sou uma testemunha muito presente na atuação de vocês. Eu sei o cuidado e o zelo que vocês têm com o consumidor final, aliás, com toda a cadeia produtiva, né? Eu vou, ao longo dessa nossa conversa, fazer questões que eu sei que eu vou puxar bastante o conhecimento e a experiência que vocês têm. O Rodolfo já está ali, nos ouvindo. Rodolfo, boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco, ainda que virtualmente. Eu diria que os encontros virtuais, Rodolfo, eles nos deixam presos ao tempo, né, ao horário, que a gente não pode fazer mais os intervalos e ter aqueles delays que nós tínhamos comumente nos encontros presenciais, né? Deu 2 horas, as pessoas entraram na sala, a gente começa a conversar e tem que estar lá para atendê-las, né? Para atender essa sede de conhecimento dos inscritos no Congresso. Eu queria franquear a palavra a você, Rodolfo, para fazer a continuidade dessa apresentação, eu acho, dos players que muito gentilmente aceitaram participar do painel sobre políticas ambientais e empresariais, e eu acho que você, com a experiência que tem dentro deste universo gigante que é a Cargill, podia falar um pouco para a gente o que vocês fazem em termos de políticas ambientais e empresariais, porque, como eu disse, eu ainda vou perguntar bastante sobre as tendências do mercado e o que vocês veem, o que vocês esperam para os próximos anos. Enfim, Rodolfo, a palavra é sua. Que bom. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Terence, pelas palavras. Eu inicio a minha fala aqui esperando que todos estejam bem seguros e bem saudáveis onde vocês estiverem. É muito bom estar aqui. É a segunda oportunidade que eu me junto aqui ao VIEX. O ano passado eu consegui participar, não como palestrante, mas poder ver a magnitude, o benefício que esse tipo de encontro proporciona, conseguir fazer bons networks e bons benchmarks aqui. Também não posso te agradecer, aqui o convite especial, vindo da VIEX, do Davi, do Rodrigo, do Eduardo na época, tive o prazer aí já do ano passado, poder apoiá-los aqui na construção da agenda, então é muito prazeroso estar aqui. E como você falou, é um desafio muito grande, né? Estou em casa aqui, a qualquer momento meu menino pode chegar aqui, mesmo avisando aí a turminha aqui embaixo de casa que eu estaria me dedicado aqui dentro. Eu não estou vendo a reação das pessoas, eu não tenho ideia do público aí no auditório, as reações de todos, quantas pessoas estão aqui no chat. Só espero que ninguém tenha comido uma bela e deliciosa feijoada aqui, porque o meu desafio é muito grande aqui, falar desse tema e realmente colocar um pouco mais das práticas aqui que eu tenho aqui, Terence. Foi colocado aqui 10 minutos, eu não sei se eu tenho oportunidade de compartilhar uma apresentação com vocês aqui, para explicar um pouco mais no detalhe o que a gente vem fazendo em termos de práticas, ou como que você prefere conduzir, Terence? Não, fique à vontade, Rodolfo, pode apresentar, eu acho que você compartilha a tela, e a gente faz a gente acompanha com a tela compartilhada, com essa apresentação. Então, só me digam aí se vocês conseguem... Pronto. Ok. Consegue me ver? Consegue ver a apresentação? Sim. Desculpa a pergunta aí. Sim, ótimo. Sim, por favor. Então vamos lá, falar sobre políticas ambientais. Me chamo Rodolfo, sou responsável pelas questões ambientais da Cargill para a América Latina, México para baixo, 16 países. Já estou há algum tempo dentro da empresa, há pouco mais de 14 anos. E vou contar essa história aqui para vocês de como que hoje essas práticas ambientais, pelo que eu tenho percebido, um discurso muito forte hoje de sustentabilidade, como a minha área de conformidade e assuntos regulatórios realmente sustentam
os nossos compromissos, diversas práticas, tá? O que eu tenho hoje aqui? Eu vou falar um pouco mais sobre a Cargill. Cargill não é uma empresa de sementes, como todo mundo imagina. Vou falar realmente o que é. Gostaria de passar, mas devido ao tempo, né, vou tentar ser bem pragmático aqui, um pouco mais sobre um pano de fundo, né, o porquê da política ambiental, mesmo aqui todas as pessoas já sabendo os benefícios, vantagens e porquê disso. Aí sim, eu entro na nossa política, dou alguns exemplos de como essas práticas hoje estão estabelecidas e encerro a minha apresentação aqui com o sumário final. Então, vamos lá. Cargill, somos aí uma empresa que está há mais de 155 anos, uma empresa americana, capital fechado, né, familiar, uma das maiores do mundo. Somos aí mais de 155 pessoas, né, cobrindo aí mais de 70 países. A gente tem um propósito muito forte, bem ambicioso, que é justamente de ser o líder em nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável, né? Só aí já coloca uma responsabilidade muito grande na sua parte, na sua fala introdutória, de como realmente evitar danos à imagem, à empresa e atingir todos os nossos compromissos e propósitos. Tá? Nosso negócio, como eu falei, Cargill é uma empresa de sementes, né, numa abordagem muito rápida, muito pragmática, né, olhando do campo até os consumidores e todo o supply chain, todas as etapas do supply chain. A gente está muito enfocado hoje em como que a gente fornece, que é a primeira linha em cima, como que a gente processa e como que a gente hoje transporta os nossos produtos e serviços, né, trazendo um pouco mais para a realidade aqui do Brasil. A gente tem marcas bem consolidadas aqui, principalmente no varejo, né, como a marca Lisa, Mazola, Veleiro, o Atomatados, né, o molho de tomate elefante, né, a marca Galo era da Cargill, hoje é Borges, mas o nosso forte também são em soluções e alimentos, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para explicar para vocês que a Cargill não é uma empresa de sementes, como muitas pessoas pensam, e sim, a gente trabalha em toda a cadeia de supply chain, como eu falei agora aqui para vocês. No Brasil, já encerrando aqui, que não é o propósito falar da Cargill, a gente está há 55 anos aqui no país, mais de 11 mil funcionários, a gente tem um footprint bem considerado aqui, né, por exemplo, mais de 70 armazéns e transbordos de soja e milho espalhados aqui pelo nosso país, 23 fábricas, 6 portos e terminais portuários, 2 centros de inovação, e eu queria destacar aqui, não queria deixar de perder essa oportunidade, que agora, recentemente, acho que questão de dias atrás, né, nos melhores, o prêmio de melhores e maiores do ano aqui da revista Exame 2020, a Cargill foi eleita a maior empresa do agronegócio e a 6ª empresa no ranking geral das 500 maiores. Então, são ações, são reconhecimentos que, de novo, né, colocam realmente uma pressão maior para que a gente realmente faça a coisa certa daqui para frente. Em números, tá? Números globais, em bilhões de dólares aqui, comparando um ano fiscal compreendente de junho do ano passado até maio desse ano, média aí de faturamento de cerca de 100 bilhões, 114 bilhões de dólares, com lucro aí de 3,5 bilhões, e a gente continua crescendo, né? Bom, vamos lá, por que de uma política ambiental? Por que a gente está falando isso e como que isso casa com a fala inicial, né? Em teoria, e aqui eu trouxe a definição aqui de política ambiental dentro da ISO 14001, são intenções e direções de uma organização, né? Como que hoje a alta direção, ela expressa, manifesta seus interesses para todo o negócio, né? Mas na prática, né, compreendendo isso, realmente são essas questões relacionadas ao nosso cotidiano, ou seja, a série de medidas e procedimentos que nos orientem a condutas gerenciais, né, que refletem esses princípios e compromissos da alta direção. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês a partir de agora. Como que é o rigor? Como que a gente hoje estrutura essas nossas políticas, né? E aqui, de novo, eu vou estar muito focado aqui em assuntos de conformidade ambiental e assuntos regulatórios, tá? Não falando muito em sustentabilidade propriamente dito,
né? A gente tem uma base muito sólida dos nossos princípios éticos, né, as nossas condutas éticas, ainda mais por ser uma empresa americana e de família, a gente tem isso muito forte, né? Aliado a isso, dentro desses princípios, a gente tem princípios de conformidade, né, que eu vou mostrar um pouco mais nos detalhes a seguir. E trazendo para a nossa realidade, né, e aí sim, com exemplos práticos, a gente tem políticas ambientais, essas políticas expressam o que é esperado da Cargill dentro das questões ambientais. A gente tem requisitos internos básicos, ou exigências mínimas para estar em conformidade, para atender assuntos regulatórios. Esses requisitos, eles expressam o que fazer com a questão ambiental. A gente tem procedimentos, esses procedimentos ambientais, eles detalham como atender esses requisitos internos. E também a gente fornece guias, que são práticas, ferramentas, instrumentos, exemplos. A gente tem boas práticas globalmente, localmente, que pode nos ajudar a colocar essas práticas dentro da nossa organização. Aqui eu trago um slide aqui para vocês, para resumir um pouco de como que realmente a gente coloca esses princípios maiores da organização, essas intenções dentro da nossa política ambiental. O slide aqui mostra o nosso foco aqui, ou pelo menos o meu foco aqui no meu discurso, dentro de uma operação, dentro de uma indústria, a gente tem os diversos riscos, então para cada risco desse, a gente hoje tem requisitos, procedimentos e guias, né? E obviamente que os nossos principais stakeholders aqui, que a gente tem que ficar muita atenção, né, que a gente pode ter diversas pressões, não diferente de outras empresas aqui, como o colega acabou de falar aqui, o Tassiano, né, o foco com o consumidor, agências reguladoras, a própria comunidade, a operação, que hoje realmente faz com que a gente demonstre um nível de compliance maior. Pouco mais de detalhe, já finalizando, tá, Terence? Então, como é que a gente constrói essa conformidade ambiental? Como é que a gente assegura ou tenta assegurar esse padrão? Evitar surpresas, gerenciar o risco para evitar danos catastróficos à imagem. Então, como eu falei, a gente tem exigências trazidas aqui, no meu canto esquerdo aqui, que são procedimentos ou exigências para os principais riscos ambientais que a gente tem, ar, água e resíduos, os procedimentos, os guias e os treinamentos. Então, hoje, globalmente, a gente fez o lançamento, a implementação desse programa, que a gente fala que é um toolkit ambiental, cerca de 2 anos atrás, então a gente ainda está numa curva de maturidade, e a gente realmente espera que nos próximos anos, né, implementando todos esses procedimentos, esses guias, realmente a gente consiga demonstrar um nível de conformidade maior. A gente tem uma estrutura para suportar tudo isso. Aqui o slide eu estou mostrando a estrutura nossa de saúde, segurança e meio ambiente, que a gente tem na América Latina. A gente tem um líder, que é esse quadrinho na parte central, um líder que cuida dos assuntos de saúde, segurança e meio ambiente. A gente tem uma equipe tática, que são essas ilustrações coloridas, espalhadas aqui pela América Latina. A minha área é aqui, no canto esquerdo, né, a área de domínio dos especialistas, então eu tenho pessoas espalhadas por regiões, eu tenho especialistas por temas, que justamente têm essa missão de garantir, de transferir esse conhecimento especializado dentro da região, né? Forma de medir esse desempenho, justamente para evitar essas surpresas, aumentar o nível de conformidade. Aqui eu compartilho com vocês um quadro, um dashboard, onde a gente consegue ter essa leitura frente ao nosso progresso. Como sumário final, tá? Tentei simplificar aqui minha fala, né, com essas experiências, como você mesmo relatou, né, o motivo de tudo isso. Então, tá lá uma frase, né, tem uma certa pessoa dentro de uma organização, não, precisar não precisa, para que política, para que guias, para que medidas, a gente está produzindo bem, com qualidade, né, a poluição é inevitável, né, nunca fomos incomodados por esse motivo, até o dia que realmente acontece aí um evento, seja ele de qualquer magnitude, né, e aí, o que fazer, né, como a liderança está engajada, qual é o nível de cultura, quais são os procedimentos que estão realmente dentro da organização para justamente evitar ou aumentar esse nível de compliance. Então, desculpe, Terence, aqui falei muito rápido, mas era isso que eu tinha preparado aqui para vocês, para não alongar muito aqui, e volto aí contigo. Rodolfo, eu tomei nota de vários pontos aqui dos seus slides, eu vou lhe fazer perguntas sobre isso.
Muito obrigado por compartilhar essa experiência, que ela não é só nacional, ela é internacional, ela é globalizada, da Cargill, que a gente sabe que adota posturas internacionais de sustentabilidade que são invejáveis, que são replicadas, e a minha função aqui ela é de polemizar, ela é de provocar. Como eu disse desde o início, eu falei isso para o Tassiano, aceite o convite, mas esteja sujeito às minhas provocações, que evidentemente eu vou fazê-las no sentido de extrair de vocês o que há de melhor dentro dessas políticas empresariais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, que a gente tem uma participação muito grande de advogados, mas tem outras formações dentro deste evento. Então eu não poderia somente fazer perguntas polêmicas no sentido de colocá-los diante de situações jurídicas, mas sim de sustentabilidade. Eu queria ouvir de vocês dois agora, qual é a impressão de vocês como representantes de segmentos de sustentabilidade, de grandes players globais. Se vocês veem um certo extremismo por parte da mídia, por parte do Ministério Público, por parte de organizações não governamentais, no sentido de exigir cada vez mais tendências, ou exigir cada vez mais medidas, quando eu sinto que nós estamos tomando ou adotando medidas dentro de um limite possível. Então, o que a Minerva Foods e o que a Cargill veem, vocês da área de sustentabilidade, como é que vocês veem esse, eu não diria só um ataque, mas essa demanda constante e crescente da mídia? Eu falo do Ministério Público porque, como advogado, Rodolfo, eu vejo demais exigências dos órgãos de fiscalização, não somente stakeholders, shareholders, não somente do mercado, eu vejo das instituições. Então, o que vocês veem do ponto de vista de sustentabilidade em termos de exigências? São exigências extremadas? São exigências demasiadas? Ou é normal que a gente tenha isso, a gente sempre teve, e isso a gente sempre vai ter? Tassiano. Bom, excelente pergunta, viu, Terence? Porque, na verdade, primeiro cumprimentar o colega Rodolfo, acho que super bacana a apresentação. O fato de estar aqui, né, a gente não traz uma apresentação, tem o lado bom também de estar online, tá vendo, Rodolfo? Compartilha a tela, coloca o vídeo, isso é muito bacana. E de colar, né? De colar, eu colei muita coisa aqui, eu colei. Mas a pergunta é bem provocativa e muito válida, Terence. Eu vou parafrasear o colega, tá, da Cargill, que é a questão de curva de maturidade. Ele trouxe isso de uma maneira muito clara, e eu entendo que existe uma curva de maturidade, inclusive, do próprio entendimento sobre sustentabilidade, que é um conceito muito recente, de certa maneira. Então, se falar sustentabilidade há 10, 15 anos atrás, em países maduros, em empresas maduras, é algo muito comum. Se a gente olhar o conceito de sustentabilidade, ele é dinâmico, e ele tem se tornado, ele tem contornado diferentes vieses ao longo dos anos. Eu diria que o pilar ambiental é um foco muito grande. Eu participei de uma mesa redonda da Global Roundtable for Sustainable Beef, a mesa redonda de sustentabilidade da carne bovina, e em um estudo da GIRA, pessoal de estudos internacionais, falando que o nível de percepção do consumidor e do mercado, dentro dos pilares de sustentabilidade para o ambiental, ele é maior neste momento. Mesmo diante de um momento pandêmico, onde nós temos a questão social em xeque, a gente tem o lado ambiental muito refletindo muito o que é o peso dos pilares da sustentabilidade. Respondendo a sua pergunta, Terence, eu entendo que, não diria que é demasiado, eu entendo que está dentro dessa curva de maturação. Reconheço que o Brasil tem leis modernas, o Brasil tem um código florestal conservacionista, no meu ponto de vista. O produtor rural, ele está fazendo o dever de casa, ele tem feito e tem respondido muito bem, adotando tecnologia, ocupando melhor o espaço territorial, respeitando o Código Florestal, e por vezes a gente tem uma cadeia que sente por falha que ela é marginal, por criminalidade, ou seja, por ações criminosas que não fazem parte do agronegócio competitivo, que não fazem parte do agronegócio produtivo brasileiro e sul-americano. Então, eu entendo que não tem não vou dizer que não está entre o under-delivering e nem o over-pressured, tá? Aquela pressão que vai além dos órgãos
dos órgãos reguladores. Eu diria que está no meio e existe essa curva de maturidade entre o que o mercado internacional tem demandado, as leis brasileiras e qual é a baliza que nós vamos seguir aqui dentro do nosso território nacional. E aí eu entendo que o Brasil tem sim uma legislação prudente, uma legislação moderna, uma legislação conservacionista, e aí vale o que você colocou, dos diversos stakeholders. Um exemplo, a Minerva Foods, no caso, tem IFC, que é o International Finance Corporation, que é o braço de investimento privado do Banco Mundial, como um shareholder, como acionista. Ali a gente já tem um conjunto de normativas colocado pelo IFC como boas práticas. Então, a Minerva usa, né, os performance standards do banco como um guia. Então, essa mescla, Terence, entre o que os stakeholders estão demandando, o que os agentes reguladores estão demandando, qual é o baseline da política pública nacional, então a gente fica nesse jogo de cintura. Então, não diria que está acima, eu acho que está dentro dessa curva de maturação do que é sustentabilidade, do que é o entendimento para cada mercado e para cada player, para cada negócio, para carne, para soja, como o Rudolf citou, Cargill tem operações também de proteína animal em outros países, então não somente grãos. Né? Eu queria cumprimentar o Guilherme Abad, acabou de entrar. Guilherme, obrigado pela participação. O Guilherme é diretor de sustentabilidade da Santo Antônio Energia, está falando com a gente remotamente da distante Amazônia, mas se prontificou muito gentilmente em participar. Guilherme, eu vou passar a pergunta para o Rodolfo responder, e aí na terceira pergunta eu coloco você nesse nosso mix de perguntas de sustentabilidade, de políticas empresariais, mas basicamente eu estou querendo entender quais são as práticas ambientais que as grandes empresas, grandes corporações, elas adotam para que a gente tenha cada vez mais índices maiores de sustentabilidade e adequação à legislação. Eu queria que o Rodolfo respondesse, porque eu acho que essa pergunta ela é muito mais voltada para as questões legais, e aí nessa terceira rodada eu incluo você, viu, Guilherme? Rodolfo, fica à vontade, a palavra é sua. Do meu lado, tá muito alinhado com o comentário do Tassiano. Pelo lado da Cargill também, o que a gente tem presenciado nos últimos tempos é uma preocupação maior de toda a cadeia, de todos os clientes, né, os jovens hoje, a minha colega Érica ontem, na fala dela, ela colocou isso muito bem, né, até de uma revista aí, nacional que tem trazido isso, né, o comportamento dos consumidores hoje vem mudando ao longo do tempo, né, exigindo mais das empresas, ações de preservação e conservação, e até como retenção, a gente tem observado muito isso, ou seja, esse conjunto de fatores é muito similar ao que aconteceu aí na década de 90, com o movimento da qualidade, né, nos anos iniciais de 2000, com o sistema de gestão ambiental, responsabilidade social, né, a própria definição de sustentabilidade hoje, muitas pessoas, a Cargill não trata isso como, não traz a definição tradicional de sustentabilidade como uma questão ambiental, né, então, esse conjunto de fatores, né, a questão hoje das mídias sociais, eu me recordo de um episódio aqui da Vale, que aconteceu anos atrás, de Brumadinho, né, no dia seguinte, minha mulher já estava sabendo tudo que era de barragem, tudo que era da Vale, tudo que estava sendo feito, então, assim, esse movimento, ele veio para ficar, Terence, o ativismo, ele tem aumentado, e está muito em linha com o que você tem colocado, né? E do outro lado, as leis hoje equilibram ou tentam equilibrar essa qualidade ambiental. Em alguns momentos, eu vejo até uma falta de despreparo, no bom sentido, e até entendendo o lado hoje dos órgãos ambientais, da carência, da dificuldade de recursos e tudo mais, com fiscalizações, com forma de cobrança, mas eu vejo que a gente está num bom movimento, né, mesmo hoje existindo legislações, aqui eu tenho um exemplo bem claro para colocar para vocês, né, por exemplo, monitoramento de água subterrânea, né, não necessariamente dependendo a nossa atividade, o que a gente tem trabalhado com os órgãos ambientais é tentar excluir alguns parâmetros que realmente fazem, que são pertinentes da atividade, né, e não seguir toda a campanha analítica by the book, né, ações de comando e controle. Mas,
de maneira geral, eu respondo essa pergunta, né? O ativismo tem aumentado, né? Por outro lado, o enforcement, eles são checkbox, você tem que fazer o que tem que ser feito. Ministério Público, além do checkbox, né? O que realmente está lá, né? Qual que é a consequência do impacto ambiental? E a gente está muito focado nisso, né? A nossa liderança tem mudado e a nossa estratégia hoje tá pesando bastante a questão da sustentabilidade, e é onde a minha área de conformidade se encaixa bem nessa questão de oportunidades. Obrigado, Rodolfo. É muito esclarecedor ouvi-los, porque eu costumo dizer, há muito tempo eu digo em sala de aula, que eu acho que todas as pessoas da nova geração, eu diria da minha, não necessariamente da posterior, mas as pessoas deveriam falar como se elas estivessem escrevendo com uma nota de rodapé. Elas deveriam saber a fonte, para não propagar informações, não somente maledicentes, mas informações desinformadas, e eu acho que isso é muito importante. E eu sempre achei, sempre defendi, sempre escrevi nesse sentido de que, muito embora o Estado tenha um papel protagonista no mundo moderno, em razão do processo civilizatório, em razão do que foi colocado nas constituições, do processo democrático que nós vivemos na maioria dos países hoje, no contexto global, eu acho que as grandes corporações, elas ditam regra, tal qual os grandes estilistas ditam a moda, eu acho que as grandes corporações, elas ditam as regras. Muitas vezes, o Rodolfo usou a expressão enforcement, e no final fez a pontuação de que, a frase de que precisar não precisa, mas a gente vai fazer. Então, eu sempre achei, sempre defendi que quem carreia a definição de parâmetros e de normas, não necessariamente legais, elas são as grandes empresas, que elas levam e conduzem o mercado. E quando eu falo em políticas ambientais empresariais, eu sempre me pergunto, quem estabeleceu esses procedimentos, ou quem estabelece? É o Estado que os dita, e aí eu entro, como eu falei, naquela questão da compliance ambiental, ou são vocês que ditam para terem um diferencial competitivo? E aí eu acho que com essa terceira pergunta, até para o Guilherme poder responder, e eu acho que eu posso até começar essa terceira pergunta pelo Guilherme já, quem é que dita essas normas? Vocês, por exemplo, como um dos maiores players de energia do Brasil e da América Latina, vocês seguem normas à risca, vocês têm a observação de uma série de ditames legais, constitucionais, de preservação, de sustentabilidade, de economia, de trabalho, de segurança. Vocês seguem isso porque o Estado determina, ou seja, como o Rodolfo falou, ou vocês os fazem para terem esse aspecto competitivo? Guilherme, eu começo com você. Eu estou deixando que cada um fale em torno de 10 minutos para cada pergunta minha, depois eu volto para o Tassiano e para o Rodolfo. Está sem som, Guilherme. Não. Não, então, enquanto eu arrumo o teu som, eu passo a pergunta aqui para a gente não perder o tempo, mas... Eu posso continuar enquanto o Guilherme faz o ajuste aqui. Terence, essa discussão é muito boa. Dias atrás, justamente estava falando com um colega, um prestador de serviço, que foi convidado a fazer um debate justamente nesse sentido, numa universidade estadual em São Paulo. Eu não me recordo exatamente a pesquisa ou a fonte, mas assim, o que ele relatou que justamente a sociedade, principalmente agora nessa questão da pandemia, esperou-se que realmente o governo e o Estado colocasse essas práticas, ou encaminhassem nesse sentido, né? E o que eles conseguiram capturar disso daí é justamente o contrário, né? Então hoje a gente consegue ver a própria retomada verde, né? Um assunto bem em voga agora, né, nos últimos meses aí, era de se esperar que o governo ou o mundo hoje espera-se, né, no caso do Brasil, que o governo tenha algum movimento, ou um movimento, digamos assim, um pouco mais enfático para uns ou para outros, né, mas as empresas realmente pegaram isso para si
e realmente estão seguindo com isso, né? E não vamos só na esfera ambiental, né? Tem uma questão agora de diversidade e inclusão muito forte, que eu acredito que seja comparações e que realmente traz assim, essas experiências de que realmente hoje o privado, as empresas realmente estão capitaneando essas ações como forma de responder a sua pergunta aqui. Agora vocês me escutam? Agora, a gente só queria dizer que você entrou no evento já, vai sair no erros de gravação, tá, Guilherme? A gente já vai sair lá no final com erros de gravação, você falando sem som. Vamos lá, Rodolfo, obrigado. Guilherme, complementa a minha pergunta, então. Terence, primeiro, desculpa pelo atraso, eu estava justamente lidando com órgãos ambientais. Então, eu me atrasei em função de uma reunião aqui na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, que demorou muito mais do que esperado. A gente aqui na Santo Antônio, a gente é um empreendimento hidrelétrico, né, a quarta maior hidrelétrica do país, e a gente é regulado por um monte de gente, né, quer dizer, a gente é regulado pelo IBAMA, pelo órgão federal, né, e tem interações com outros órgãos intervenientes, e isso não deve ser tão diferente de grandes outros empreendimentos, mas a gente tem que lidar com IFAM, tem que lidar com a FUNAI, tem que lidar com as secretarias estaduais e municipais, então a gente tem uma série de stakeholders e tem que seguir uma quantidade imensa de regras de licenciamento diferentes, né? Aqui, eu acho que a gente teve um grande catalisador, não só para cumprir regras, mas para ir além, e que foram justamente os bancos repassadores e financiadores do empreendimento, todos eles signatários, exceto o BNDES, dos princípios do Equador. Então, a gente, por ter que seguir os padrões de desempenho do IFC e ter que ter um sistema de gestão, né, isso tudo foram pré-requisitos contratuais da implantação do empreendimento, a gente teve um catalisador, uma pressão de stakeholders, além desses órgãos todos intervenientes, para que a gente fizesse além do cumprimento dos requisitos legais, né? Hoje aqui a gente tem um sistema de gestão integrado, que é saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, que engloba também responsabilidade social, ainda que a gente não tenha instituído uma área específica para isso, e a gente vai muito além do que são os requisitos legais. Inclusive, para que a gente tivesse uma avaliação independente disso, na implantação do empreendimento, e isso é bem próprio do setor elétrico, tem a International Hydropower Association, que também faz avaliações de sustentabilidade de empreendimentos hidrelétricos no mundo, né? A gente fez essa avaliação, pediu essa avaliação independente, que é bastante completa, então ela avalia todos os aspectos, é algo parecido com os padrões do IFC, mas até mais aprofundado, eles fazem visita, entrevistam comunidades tradicionais, os órgãos ambientais, para entender em que posição você está e como é que você é visto por todos os stakeholders, além da documentação que a gente apresenta. E essa avaliação ela foi bastante interessante, e a Santo Antônio ela foi, na ocasião da implantação do empreendimento, considerada a hidrelétrica nessa fase de implantação, né, naquela ocasião, como a mais sustentável do mundo, que já tinha sido avaliada pela International Hydropower Association. Então, em que pese a gente ter, sim, né, uma grande quantidade de órgãos ambientais e de instituições intervenientes, a gente, como empresa, né, sempre buscou ir além do que se pede como requisito legal, né? A gente hoje tem mapeado, só para se ter uma ideia, na nossa atividade, mais de 1.800 requisitos legais no nosso sistema de gestão de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. É uma quantidade muito grande, né? A gente tem uma dificuldade grande
de atender a todos, mas faz a absoluta questão de fazer isso. Evidente, não é nada mais do que obrigação. A gente aqui também, como empreendedor hidrelétrico, e vocês devem acompanhar isso na mídia, e como empreendedor hidrelétrico na Amazônia, depois de muito tempo que não se tinha uma grande hidrelétrica construída na Amazônia, a usina hidrelétrica Santo Antônio foi a primeira, né, a retomar essa discussão de construções hidrelétricas na região amazônica. Então, existia um holofote imenso sobre esse empreendimento, e ainda existe, com acompanhamento muito forte dos ministérios públicos, e aí a gente, isso eu acho que é fundamental, mantém uma relação próxima e transparente, tanto com o Ministério Público Federal, quanto aqui com o Ministério Público Estadual. É evidente que a gente também passou por situações de correção de rumos, mas é mais um órgão, né, que a gente precisa responder o tempo todo e atender o tempo todo. E além desses todos, empreendimentos hidrelétricos, também tem movimentos sociais, e muitos movimentos sociais, e aí a Amazônia também agrega outras ONGs e movimentos sociais de proteção do meio ambiente, e que acabam sendo nossos stakeholders. Então, vou citar aqui, por exemplo, a gente tem movimentos atingidos por barragens, né? E que é um stakeholder nosso, e que aqui a gente conseguiu ter uma relação extremamente civilizada com eles, também tendo transparência, fazendo reuniões públicas com acompanhamento dos órgãos ambientais, e a gente, eu acho que teve tanto as dores quanto as alegrias de retomar a hidroeletricidade na Amazônia, com todas as pressões que isso significou, e tenho certeza que a gente foi modelo para implementar os outros empreendimentos que se seguiram, né? Então, a gente teve aí Belo Monte, teve Giral, que é no mesmo rio, e que certamente seguiram e até melhoraram em alguns aspectos o que a gente fez aqui como pioneiro, né? Quando a gente fala, aí eu peguei um finalzinho aí da discussão, falando sobre os órgãos ambientais, sobre se a quantidade de exigências foi algo assim que eu entendi, né? Se é excessiva, se a gente está na medida, o que eu acho é que a gente precisaria simplificar a quantidade de requisitos e não o nível de exigência que se tem. Eu acho e concordo que a gente tem um licenciamento ambiental com o foco adequado, que é o preservacionista, mas eu acho que a quantidade de normas é excessiva. Então, a gente, até para atender a essa quantidade de normas, a gente precisa ter uma estrutura gigantesca. E ter certeza que está atendendo a tudo que nos é solicitado. Então, eu não acho que o foco que é o problema, quer dizer, eu acho que o foco tem que ser preservacionista, mas a quantidade de requisitos em que pese a exigência, eu acho que está no peso correto, a gente precisava simplificar isso para ter mais dinamismo no licenciamento. Obrigado, Guilherme. Eu costumo... O Rodolfo está me ouvindo? Tá, né? Tá. Eu costumo dizer que, eu já disse isso várias vezes em diversas oportunidades, não somente aqui, o Brasil tem uma das legislações, se não a maior, a mais vasta, mais, eu diria até em termos de complexidade, do mundo. Eu acho que nós temos uma legislação muito saudável, uma legislação rica, uma legislação diversificada, que muitos países supostamente mais desenvolvidos que nós não têm. Nós temos figuras jurídicas, inclusive no Brasil, que não existem em lugar nenhum do mundo. Nós, muitas vezes, não as implementamos, essas normas, em decorrência de escassez ou de falta de aparato humano, fiscal, enfim.
mas nós temos uma legislação ambiental muito, muito vasta. Tanto é que esse pleito do Guilherme, eu vou deixar você responder essa parte, ele é interessante porque no Brasil são editadas uma infinidade de normas ambientais diariamente, que muitas vezes a gente perde o tempo, perde a passada de saber o que a legislação ambiental fala, assim, algo em torno de dezenas de milhares de normas, porque são os 3 entes federativos legislando ao mesmo tempo, mais as agências, mais órgãos de regulação, mais, enfim, e você tem, quando você atende a requisitos de compliance, você tem certamente que estar atento a elas todas. Então, eu sei que é complicado, como eu disse, nós tentamos prestar atenção nisso e nos guiar por essa legislação, mas ela é realmente uma legislação que eu comparo, a legislação ambiental, eu comparo com a legislação tributária da década de 90, em que nós tínhamos discussões intermináveis em torno de tributos, em torno de cobrança, em torno de obrigações, fossem principais ou acessórias, e hoje o direito ambiental, eu acho que ele é o direito tributário da década de 90, porque a gente tem um aparato legislativo que é realmente, eu não diria desproporcional, mas ele é muito abrangente. Tassiano, por favor, a palavra é sua. Muito legal o gancho, viu, Terence? Eu até fiz minha cola aqui, né? Mas o gancho é muito bacana de falar da quantidade de legislação, e no caso da Minerva, por exemplo, levando sustentabilidade sobre uma ótica holística, colocando os demais pilares, saúde e segurança do trabalhador, qualidade do produto, né? Então segurança do alimento, bem-estar animal. Nós estamos falando de uma infinidade de legislações e critérios que, de fato, deixam as empresas talvez menos competitivas diante o tamanho de energia demandado para esse volume de atendimento, né, de atenção que se deve ter para se manter dentro da legislação, dentro da regularidade de operação. E eu acho que as empresas vão além por competitividade, né? Os colegas convergiram aqui no mesmo sentido. Então, os critérios vão além da sociedade civil organizada, os critérios vão além, que incluem o mercado de capitais, os critérios vão além por diversos fatores, pelas ONGs, né? E até o próprio papel do MPF. O MPF, no caso da indústria da carne, tem um papel extremamente relevante. O TAC da carne, né, contra o desmatamento ilegal na Amazônia, que a Minerva Foods é signatária desde 2009, é um instrumento que é um divisor de água, sem sombra de dúvidas, e ali são dados públicos, né? A Minerva se orgulha de ter o melhor resultado do TAC na Amazônia Legal, no TAC do Ministério Público Federal, olhando a questão de desmatamento ilegal. Tudo isso são dados públicos, divulgados aí no website do MPF, então a sociedade pode olhar e pode verificar os resultados da companhia e o compromisso que a Minerva Foods tem em olhar a cadeia de suprimentos para desconectar a originação de desmatamento ilegal na Amazônia. Então eu acho que é legal ver a relevância também do próprio Ministério Público dentro desse contexto de olhar para a cadeia de suprimentos, né, e de colocar mais uma ótica em cima de como as empresas vão lidar com o desafio de desmatamento conectado à cadeia de agronegócio. Acho que um ponto muito, muito importante de destacar também é a transparência. O Brasil é um dos países mais transparentes, no meu ponto de vista, principalmente olhando para a América do Sul, onde nós operamos, né, os 5 países. Hoje é possível acessar uma lista de áreas embargadas do IBAMA, fazer uma verificação, a despeito das críticas que possam haver da metodologia. Existe uma lista também por empregadores condenados por trabalho análogo à escravidão. Existem dados públicos de desmatamento, de ocupação territorial. Existe uma imensidade de transparência de dados que permitem empresas, sociedade civil, órgãos regulamentadores verificarem como está acontecendo, como as empresas estão lidando, como as cadeias se organizam. E tanto para o lado de olhar o que nós avançamos ao longo do tempo, né, o que as empresas avançaram, o que os agentes reguladores avançaram e o que a cadeia produtiva avançou, mas também olhar os desafios, reconhecer que existem desafios, reconhecer que existem gaps, existem aí desafios fortes, até pela alavancagem que o governo tem com agências regulamentadoras como o INCRA, agências regulamentadoras como agências de defesa agropecuária. Então existe uma série de gaps, uma série de gargalos a serem preenchidos.
e também permite fazer o oposto, Teres. Por exemplo, no caso da Minerva, não só olhar o desmatamento, mas olhar na cadeia de suprimento, os mais de 9 mil fornecedores que nós temos, a poligonal, o mapa desenhado dentro de um sistema de monitoramento que é feito compra a compra, olhar o quanto os produtores rurais estão protegendo. Então, no caso da Minerva Foods, são mais de 2 milhões de hectares de floresta tropical protegida dentro de propriedade privada. Isso é carne bovina sendo produzida na Amazônia, legal, protegendo mais de 2 milhões de hectares de floresta nativa. Então, esses são dados que é possível também propagar o oposto, não só o desafio, não só as questões de ilegalidade, as restrições, mas o quanto o produtor brasileiro também tem desempenhado um papel fundamental na produção e na proteção da floresta tropical nativa. Obrigado, Taciano. Sempre bom ouvi-lo e saber dessas tendências que vocês não só adotam, mas propagam também. E dessa vez com nota de rodapé, né? Vocês estão fazendo e estão disseminando. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer. Eu já fui avisado que a gente tem mais meia hora, 40 minutos. Eu queria fazer mais perguntas para vocês, então eu acho que são 2 perguntas importantes para todos que lidam com sustentabilidade, com o meio ambiente, com o Brasil e com o comércio internacional e a adoção dessas normas ou a necessidade de obedecer essas normas. Eu ia pedir que cada um responda em 5 minutos para eu poder fazer as 2 perguntas bem rapidamente, porque eu acho que ambas elas são relativas ao mercado, ou melhor, a uma política global presente, constante. A minha pergunta é a seguinte: nós vemos hoje, dentro da geopolítica global, um crescimento exponencial e desmedido da China, ao mesmo tempo em que a gente vê um afastamento dos requisitos da comunidade europeia com relação ao que a gente exporta, ou ao que a gente adota, ou ao que a gente tem como padrão de sustentabilidade. A minha pergunta, e eu vou aproveitar que você está aqui do lado, você já começa a responder. Qual é o impacto da China dentro deste modelo de sustentabilidade, quando exatamente pelo motivo de você ter falado em transparência, e a China muitas vezes será acusada de não ser transparente, como os modelos que nós conhecemos do lado de cá, qual é a importância da China nessa tendência global de sustentabilidade para as empresas que vocês administram? Terence, extremamente relevante, né? Nos últimos 12 meses aí, a Minerva Foods exportou quase 40% da receita de exportação veio do mercado asiático, então é extremamente relevante o papel econômico da China no mundo hoje. E nós estamos falando de uma sociedade, a despeito da questão da transparência, extremamente tecnológica, extremamente rápida e ágil no posicionamento. Então, eu diria que a China ela tem demonstrado para questões de carne bovina uma tendência muito forte com relação a temas de sustentabilidade, coisas, né, demandas e critérios que não eram solicitados até poucos anos atrás, passam a ser solicitados também pelos clientes na China. Sem sombra de dúvidas, a questão da oferta e da demanda, no caso da carne bovina, é fundamental. Nós estamos olhando para um mercado hoje de proteína animal altamente impactado pela febre suína africana, que está devastando aí o rebanho de suínos, tanto na Ásia quanto na Europa Oriental. Isso tem colocado uma demanda muito alta exatamente pelo continente asiático. Aliás, o continente onde a classe média mais cresce no mundo, então é aí onde está conectado muito a qualidade nutricional do alimento que chega à mesa dos consumidores, e aí entra, por exemplo, a entrada da carne bovina. Nós estamos falando de questões de seca, questões climáticas que colocam a Austrália menos competitiva e que colocam a plataforma sul-americana num patamar excelente hoje olhando o mercado asiático. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é extremamente relevante, eles são ágeis, sustentabilidade já está na pauta, é um país extremamente tecnológico, onde está todo mundo conectado, né, por app, por celular, então as questões de sustentabilidade, no nosso ponto de vista, vão fazer parte, já fazem parte e farão cada vez mais parte dentro dos atributos de tomada de decisão do consumidor asiático. Obrigado, Taciano. Rodolfo, continuando então no agro, e qual é o papel da China nas novas tendências globais para vocês?
Eu vou colocar uma resposta aqui de uma outra ótica, né? O que realmente está acontecendo na China hoje, né? Que eu tenho presenciado junto com os meus pares é realmente uma mudança frente à legislação. É o que a gente consegue ver, o que eu tenho escutado, até de grande investimento da Cargill em questões de adequação, é um movimento muito grande pela qualidade do ar. Inclusive, pesquisa recente agora, dias atrás eu estava acompanhando como a questão ambiental hoje também tem um relacionamento com a questão do Covid, né, já tem casos, está comprovado cientificamente, a OMS trouxe isso, onde cidades onde tem a qualidade do ar em alto padrão, realmente as pessoas, e obviamente, né, são mais suscetíveis aí à contração do vírus, né, e realmente a China hoje existe essa questão. Então, a minha ótica, a minha resposta aqui é justamente para o que está acontecendo lá, porque do lado de cá, a Cargill também, a resposta está muito alinhada com o que o Tassiano trouxe, né, mas existe um movimento lá do outro lado, que eu já posso confirmar e trazer por vocês, até por grandes impactos aqui financeiros, em questões de adequação frente a novos padrões, aí limites de concentração de poluentes na China, é o que está acontecendo agora de lá. Então, esse movimento também veio para ficar do lado de lá. Obrigado, Rodolfo. Eu vou fazer uma parte na pergunta para o Guilherme, principalmente considerando que vocês, como um dos maiores players de energia, não só do Brasil, mas da América, vocês também sofreram ou estão vivenciando uma chegada dos chineses, né? Então, você tem, ao mesmo tempo, uma State Grid, você tem Três Gargantas, os linhões, as transmissões, enfim, essa parte de energia toda, onde os chineses vêm com uma voracidade, com uma fome muito grande, não só, você acabou de falar em 40%, Tassiano, mas não são só commodities, não são só minérios, não são só o que a gente tem para exportar do campo, mas a gente também tem energia. Então, aí complementando isso, Guilherme, vocês como um player de energia, me diz a importância da China nesse mercado, ou se vai haver algo significativo nos próximos anos, qual é a tendência de vocês para o que está vindo aí pela frente? A China entrou no mercado de energia brasileiro agressivamente nos últimos anos, né? Eles adquiriram aí grandes linhões, né? Nos últimos leilões de energia, eles foram muito bem sucedidos nas aquisições, e o que a gente tem notado no contato com essas empresas chinesas, né, que são, de algum modo, tem algum vínculo estatal lá com o governo chinês, é que, na verdade, elas viraram grandes multinacionais, ao menos as que vieram para o Brasil, e como grandes multinacionais que querem competir com outras grandes multinacionais, elas estão extremamente preocupadas com as questões ambientais, ao menos no Brasil, tá? Então, eu não posso dizer como eles agem aí nos outros países, na Europa e outros países que atuam, mas no Brasil, até por força das leis, né, eles têm sido muito bem vistos do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade do modo geral. Eu tenho bastante contato com o pessoal da SPIC, algumas pessoas da CTG. Eles absorveram muito da mão de obra originária das pessoas experientes, né, e que entendem o licenciamento brasileiro, entendem, enfim, os aspectos todos sociais também envolvidos com o setor elétrico brasileiro, e eles têm tido uma atuação muito boa no país, tá? E o que eu vejo para os próximos anos é essa atuação aumentando. A gente tem alguns grandes empreendimentos sendo licenciados. O tempo de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos, em especial, é um tempo extremamente longo, né? Então, grandes hidrelétricas, às vezes, demoram 10, 15 anos para saírem do mundo das ideias, mas o que a gente acha é que essas empresas chinesas, elas vão ser bem agressivas aí
nos próximos leilões de energia. E com essa pegada, quer dizer, são grandes multinacionais e que querem competir em patamar de igualdade com todas as outras e apresentando as mesmas preocupações. Obrigado, Guilherme. Eu sabia que eu provocaria todos os segmentos, fossem eles de commodities, de alimentos, de exportação ou de energia, trazendo os chineses ao cenário dessa disputa, porque, de fato, não é insignificante a participação. Eu acho que muito pelo contrário, eles são agressivos, eles são rápidos, são dinâmicos, e eu acho que vem com muito menos burocracias do que a gente vê na Europa, talvez até Estados Unidos, e isso é importante que nós estejamos antenados, até porque hoje a balança comercial tende a estar virada para aquele lado, não é? Eu gostaria de fazer eu acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta para vocês devagarem, compartilharem conosco, que é a tendência global do direito ambiental ou das questões ambientais, que são as mudanças climáticas. Então, quando eu olho para frente, eu sempre vejo discussões, eu desde muito tempo participo das discussões, eu tive na COP15 na Dinamarca, eu acompanho os movimentos de mudanças climáticas, no sentido de evitá-las, é claro, e aí eu queria saber de vocês, o que vocês, enquanto empresas, enquanto gestores, enquanto players e formadores de opinião, o que vocês veem de oportunidade para os seus segmentos e o que vocês podem fazer e oferecer para o mundo em termos dessas práticas, porque como a gente vem falando desde o início, vocês representam um norte que muitas vezes o Estado segue e não o contrário. A gente desde o início vem falando, o Rodolfo falou da questão, novamente, do enforcement e da obrigatoriedade de seguir as normas, mas muitas vezes as normas elas são feitas para seguir o que vocês determinam como um padrão. E um padrão de sustentabilidade que no final do dia é global. E é global e é adotada por empresas que ficam, na verdade, atrás de vocês ou seguindo o que vocês fazem. Então eu queria ouvir do Rodolfo, do Guilherme e do Tassiano. Acho que essa última pergunta, com isso eu acho que dá para encerrar esse painel, mas eu queria saber o que vocês veem de oportunidades e o que vocês estão fazendo ou o que vocês pretendem fazer para aproveitar e surfar nessa onda do mercado de carbono. Quer começar? Por favor. Obrigado, Terence. Eu coloco que o produtor do agronegócio sul-americano tem uma oportunidade única. Os países da América do Sul detêm uma qualidade na produção de alimentos que nos coloca como players mundiais de extrema relevância na segurança alimentar. Isso tem 100% de conexão com mudanças climáticas. Primeiro, reconhecer que está acontecendo. Reconhecer que é um fato onde as empresas, os produtores precisam lidar com os desafios das mudanças climáticas que afetam diretamente a qualidade da produção de alimentos na América do Sul. Essa plataforma que é a mais competitiva no mundo. Então, olhando para esse cenário, nós estamos falando de produtores que têm um potencial de alavancar índices de produtividade, produtores que têm um potencial de estabelecer critérios de manejo de uso do solo, de conversão inteligente, de agricultura regenerativa, de integração lavoura, pecuária, floresta, diversas possibilidades, como plantio direto, para garantir a saúde do solo. E o solo tem um potencial de sequestro de carbono que é mágico. Então, nós estamos aqui falando de uma grande, de um atributo único dos produtores e das indústrias que apoiam os produtores na América do Sul. Então, primeiro ponto, reconhecer as mudanças climáticas como um fator crítico, como um fator que as empresas devem endereçar. A Minerva Foods tem endereçado isso com sistemas de monitoramento de 100% da cadeia na Amazônia, a primeira empresa a estabelecer também critérios e ter um sistema de monitoramento geográfico para os fornecedores fora da Amazônia legal, já no Cerrado brasileiro. Saímos das fronteiras brasileiras, estamos também monitorando geograficamente para efeitos de desmatamento ilegal, sobreposição terra indígena, unidade de conservação, também o Chaco paraguaio, que é uma região do noroeste do Paraguai. Estamos avançando para a Argentina, para a Colômbia, com um olhar único, de olhar onde nós temos a oportunidade de apoiar o produtor rural a melhorar as práticas, as boas práticas de produção e cuidar do solo.
o solo que vai fornecer alimento para o mundo e o solo que vai sequestrar carbono e ajudar diretamente com relação às mudanças climáticas, com o sequestro orgânico do carbono feito pelas raízes. Eu tenho brincado com o produtor que, na verdade, não é colheita de pasto, né, de pastagem, é colheita de raiz. Quanto mais profunda, mais carbono a gente está sequestrando, melhor é a qualidade da pastagem, melhor é a qualidade do animal, o bem-estar, e melhor é o produto que está sendo produzido por aquelas propriedades rurais em toda a América do Sul. Então, eu diria que esse é o eixo. Obrigado, Tassiano. É uma aula, não dá tempo de tomar nota, mas para quem é do mundo jurídico, é muito interessante ver e até mesmo deixar que seja esclarecido isso, as políticas ambientais que vocês, como eu disse, como players, adotam, porque muita gente não conhece, muita gente, no início falamos aqui de fake news, falamos eu diria até criminalizações midiáticas feitas pela imprensa e feitas pelas redes sociais, quando, na verdade, esses movimentos todos de divulgação de informações e de dados, eles deveriam ser a tendência, deveria ser a dinâmica da informação, e não a anti-informação, a anticultura. Obrigado pela tua explicação. Rodolfo, quer continuar? Posso? Me escutam bem? Me escutam? Desculpe. Sim. Ótimo. Terence, muito alinhado aí com o Tassiano, e trazendo realmente a questão do tema aqui do nosso painel, né, em termos de política. Então, por definição, né, momento onde a liderança realmente entende, coloca metas ou seja, a partir desse momento onde a gente tem compromissos expressos, não muito diferente aqui dos colegas da Cargill também tem essa preocupação, a gente reconhece essa importância, oportunidades que a gente já tem observado, né, bom, o Brasil, a utilização hoje da energia hidrelétrica aqui, que talvez mais aumentando, projetos com reuso de água, principalmente na Europa e Estados Unidos, né, alguns movimentos aqui já buscando aí iniciativas que visam realmente a redução de gás de efeito estufa, né, muito forte, já trazendo como uma oportunidade, até como resposta, como atingimento dessas métricas, ou até como valor, né, questões financeiras aqui, entendendo aí a questão da sustentabilidade, e essas práticas que também vão desde o campo até as operações, né, diversas práticas aqui que eu posso colocar, desde time, especializados, né, engenheiros de processo, né, focados com equipamento, bombas, design de processo, design de produto, né, até a linha operacional. Então, respondendo a sua pergunta, a gente reconhece oportunidades hoje de certificações, de melhoria nesse sentido, e também algumas práticas aqui que eu posso colocar não só no campo, mas também dentro da unidade Fabril, que é onde é o meu cotidiano. Obrigado, Rodolfo. Esclarecedor também e elucidativo para a gente, como eu disse, que é de outra área. Guilherme. Bom, a gente está localizado no centro da discussão, que é, né, para mudanças climáticas, se tem olhado muito para a Amazônia. Para se ter uma ideia, a gente aqui, que é um grande empreendimento hidrelétrico, tem 44 mil hectares de área de preservação permanente. E o que eu vejo para o futuro, né, e especialmente porque a última fronteira hidrelétrica do Brasil, grande fronteira hidrelétrica do Brasil, é a Amazônia, é que esses empreendimentos têm que ser vetor de preservação, né? E aí eu vou dar o nosso exemplo. A gente tem esses 44 mil hectares que são um grande corredor ecológico entre unidades de conservação importantes aqui no sul da Amazônia, tá? E a gente faz questão absoluta de manter essa área de preservação permanente rígida. Tem um programa de gestão sociopatrimonial bastante robusto para identificar invasões, para notificar e ter, né, a ação dos órgãos públicos sobre eventuais problemas que a gente tem de pressão interna e externa. E mais do que isso, a gente tem um projeto agora,
estamos em fase de projeto para criar esse corredor ecológico formalmente, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, e aí fomentar, né, com as comunidades locais o valor da floresta em pé ou do uso sustentável dessa floresta, para que se possa agregar valor à preservação. E aí eu estou falando de valor econômico mesmo, não só do valor intangível, porque há valor econômico na floresta em pé. E a gente está encontrando parceiros, inclusive internacionais, para esse projeto, bastante gente interessada em reflorestar determinadas áreas para fazer um uso sustentável desse corredor ecológico, numa lógica de gestão conjunta com aí os entes públicos que têm essas unidades de conservação e que estão intimamente ligadas ao nosso empreendimento. E aí, olhando, né, para o setor como um todo, o que eu acho é que a gente precisa trabalhar para ser esse vetor de preservação, né? Mudar essa imagem de que a hidroeletricidade ela é uma energia limpa, mas tem uma oposição muito forte, né, de movimentos sociais, especialmente aqui na Amazônia. E para mudar isso, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, de ser vetor de preservação, de agregar valor à floresta em pé. E eu acho que todas as empresas têm essa obrigação, em última instância, quando a gente está falando de aquecimento global, né? Então, a minha intervenção é por aí. Obrigado, Guilherme. Eu acho que com isso a gente pode dar por satisfeitos todos os requisitos e as exigências que nos foram colocadas para discutir questões de políticas ambientais e empresariais. Eu queria agradecer a equipe toda da VIEX, que proporcionou esse debate muito salutar, muito profícuo e muito educativo para a gente, esclarecedor, nas figuras do Rodrigo, da Amanda e da equipe inteira. Mas queria pedir que da próxima vez me tragam para falar, porque eu fico ouvindo vocês falando e eu não posso falar tanto porque eu sou um mediador, e o mediador não fala, o mediador ele só fica fazendo perguntas, e eu gosto de falar. Eu estou vendo o Rodrigo aqui na minha frente, agradecer a oportunidade, é o nosso primeiro ano participando do evento, vocês estão de parabéns, o evento tem uma qualidade excepcional, e nos chamem que a gente vem sempre, tá? Queria agradecer ao meu querido amigo Tassiano, que em tantos momentos a gente teve a oportunidade de conversar e de discutir questões não só de meio ambiente, de sustentabilidade, aqui nos rincões mais distantes da Amazônia, viu, Guilherme? A gente já foi aí para o teu lado para discutir questões ambientais e para ter embates com o Ministério Público, com magistratura, com órgãos ambientais. É um prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Leve minhas recomendações a todos da Minerva Foods, que eu tanto admiro. Rodolfo, vocês são uma empresa de referência, a gente admira muito o trabalho que é feito por vocês em termos de sustentabilidade. Você trouxe uma apresentação sensacional no começo, que eu brincava com o Tassiano aqui, a gente colou aqui a metade das minhas perguntas, elas vieram da sua apresentação. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Foi muito elucidativo também ver uma empresa do porte de vocês adotando medidas e posturas ambientais que no final do dia, como eu disse, o meio ambiente ele não era de ninguém, ele passou a ser de todos. Guilherme, você também, obrigado pela participação, você trouxe sim luzes, literalmente, do setor elétrico, você trouxe luzes para essa discussão, e que a gente não ficou só vinculado ao agronegócio, isso foi muito importante. Obrigado a todos pela participação, eu espero tê-los ano que vem, presencialmente aqui no evento, sim, para a gente poder fazer um debate até maior e falar de políticas ambientais, enfim, e agradecer a organização mais uma vez. Viu? Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, espero que tenha sido tão produtivo para vocês quanto foi para mim e para nós, né? Muito obrigado.